Salve, salve, concurseiro e concurseira da Implacável Concurso. Professor Ramos aqui na área com vocês para passar hoje umas dicas, hoje uma aula rápida, tá? Uma aula rápida em se tratando de crimes contra a administração pública. Mas hoje eu vou me ater entre particulares contra a administração pública. Por óbvio, já sabemos que existe crimes de funcionário público para com a administração pública e agora eu vou falar com vocês de particular para com a administração pública. Você tem que fazer desde já essa diferenciação, beleza? Então, superado essa parte introdutória, vamos direto ao direito penal, parte especial, crimes contra a administração pública, especificamente crimes de particular para com a administração pública. Vem comigo na tela aqui. A melhor matéria do mundo, direito penal e crimes contra a administração pública. Vamos lá, já vamos começar lá no crime de resistência do artigo 329 lá do Código Penal. Então, se você não tem o material impresso aí, abre aí já no seu notebook, no seu celular, onde quer que você esteja estudando, já abre o artigo 329 para você acompanhar aqui comigo e vamos grifar, tá? Eu sempre falo para os alunos, grifem, porque é nos detalhes que fazem toda a diferença. Chega na hora da prova lá, a banca vai tentar confundir os senhores, mas aluno da Implacável não pode cair em pegadinhas bestas aqui da banca, tá? Não pode cair. Vamos começar com o 329 e vamos falar todos os crimes de particular aí com a administração pública. 329, opor-se à execução de ato legal. Primeiro bizu que eu tenho aqui, o ato necessariamente precisa ser um ato legal. Vamos, se for um ato ilegal, não vai constituir o crime de resistência, tá? Não vai constituir crime de resistência. A pessoa pode se opor a esse ato se esse ato não for legal. Inclusive, ele pode até alegar aí estado de necessidade, legítima defesa, tá? Ele pode alegar alguma excludente de ilicitude para e não comete o crime de resistência. O ato vai ter que ser legal. Mas como que eu posso observar? Na hora da prova, senhores, você não tem que saber na análise do caso concreto, tá? Quando os senhores forem guardas municipais, aí sim vai ter que fazer a análise do caso concreto. Contudo, eu vou ter que verificar aqui como que isso cai em prova. Isso que eu vou ensinar aos senhores, tá? Como isso cai em prova. A banca vai colocar exatamente se o ato é legal. Se o ato for ilegal, eu não tenho crime de resistência. Eu vou saber o que é uma resistência ativa e uma resistência passiva. Mas vamos com calma, tá? Vamos com calma e vamos analisar exatamente o que diz o 329 e o que a pegadinha vem da banca. 329 opor, então ele está se opondo a uma execução. Já adiantei para os senhores, essa execução tem que ser de um ato legal. Aqui despenca, tá? Despenca porque vai ser o liame entre resistência e o crime de desobediência, que é o que mais cai para vocês. Mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando o auxílio. Por exemplo, tá? Se algum particular esteja me auxiliando, vou fazer uma abordagem lá, eu pedi para o cara colocar a mão na cabeça, porque aparentemente ele está com uma arma de fogo na cintura e ele se opõe e vem para cima de mim para poder, mediante a violência ou ameaça, contra o ato legal, tá? Se um particular vai me ajudar, também está na resistência. Ele por si só não entra no crime da resistência porque ele não é funcionário público competente. Contudo, aqui ele fala quem lhe esteja prestando auxílio, tá? Então, particular ele pode entrar, mas nunca sozinho, tá? Bizu para vocês. Ele não entra sozinho, só se ele estiver auxiliando um funcionário público competente, beleza? Então, outro bizu aqui. Quem lhe esteja prestando o auxílio. Então, funcionário público competente para executar. A pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Tranquilo, não é uma pena bem baixa. É um crime de menor potencial ofensivo. Aqui, muito importante, tá? Vou colocar até um sinal aqui, muito importante. Se o ato em razão da resistência não se executa. Então, eu tenho 2 mundos aqui. Vamos supor que eu estou fazendo abordagem como guarda municipal, estou fazendo aquela abordagem, um ato legal, tá? Já pressupõe que seja um ato legal, porque se for ilegal, a banca vai colocar isso no caput lá da sua pergunta e a resistência não vai ter. Levando em consideração que seja um ato legal e
a partir dessa resistência eu não consiga prender esse cara, a pena é aumentada, tá? Então, por exemplo, ele se opôs a um ato legal mediante violência ou ameaça. E eu, mesmo assim, eu consegui fazer essa prisão, ele entra só na resistência. Agora, se ele conseguir fugir, ele entra na resistência do 329, e se o ato da resistência não se executa, aí ele entra lá também no parágrafo 1º, que vai ser um caso de aumento de pena, beleza? Vem comigo na tela aqui. Então ele vai entrar no caput 329 e também entra no parágrafo 1º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo de correspondência à violência. Vem comigo para a tela aqui. Vou trazer um exemplo bem atual, tá? Estou gravando essa aula no mês de maio. Mês de junho, tá? Melhor dizendo, no início de junho. Infelizmente, teve um ato, um acontecimento, melhor dizendo, lá no estado de São Paulo, onde policiais militares, tá? Deu a ordem de abordagem, conseguiu fazer a abordagem desse indivíduo, e quando esse indivíduo percebeu que ia ser preso, entrou em luta corporal com os agentes a fim de fugir, né? Então ele teve mediante violência? Sim. Eu tenho crime de resistência. Eu já tenho esse crime de resistência. Ele pegou essa arma e disparou contra os policiais, tá? Graças a Deus, graças ao bom Deus, esses policiais não vieram a falecer, né? Um levou um tiro no rosto, outro levou outro tiro, salvo engano, na perna, mas eles não vieram a falecer, tá? Ali, eu vou ter dois crimes. Eu tenho o crime de resistência, tá? E também eu tenho o crime de tentativa de homicídio. Então, a tentativa de homicídio não vai absorver o menor crime que é a resistência. Ele responde pelos dois. Porque o parágrafo 2º, verificamos novamente na tela aqui. O que diz o parágrafo 2º? As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, tá? Então, por exemplo, se dessa resistência eu tenho uma lesão corporal, então é resistência mais lesão corporal, tá? Alguns autores fala que vai ter o princípio da absorção. A pena maior vai absorver a menor. Mas a doutrina já bem difundida fala que não, vai responder pelos dois crimes, tá? Segundo aí o parágrafo 2º. O crime de resistência configura-se quando alguém se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Eu sempre grifo isso daqui porque é o que mais cai em prova, tá, galera? Verificando as provas por todo o Brasil, o que mais cai em provas. Competente para executá-lo ou quem está prestando auxílio, seja a autoridade ou seja quem está prestando auxílio. De oportuno destacar que, para haver o crime, é necessário tratar de execução de ato legal. Logo, sendo ato legal, não há de se falar no crime de resistência. Mas a questão vai ser clara com os senhores, tá? A questão vai ser muito clara. Falar que o ato é um ato ilegal. Se ele colocar um ato ilegal, eu não tenho crime de resistência. Logicamente, o particular ele pode se opor a esse ato irregular da autoridade. Beleza? Moleza até aqui, né? Eu trouxe para vocês detalhado, inclusive, alguns exemplos, beleza? Fica comigo até o final aqui que vocês vão gabaritar com certeza absoluta essa prova. E não vai cair nas pegadinhas aí da banca. Crime de desobediência lá do artigo 330 do Código Penal. Artigo 330 do Código Penal. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Veja, eu não tenho aqui igual 329. Eu não tenho mediante violência ou ameaça. Tá? Eu não tenho essa palavra. Então já começou a diferenciação de resistência para o crime de desobediência. Detenção de 15 dias a 6 meses, dá para verificar também. Dá para verificar que também a penalidade é menor do que a resistência, porque encontra-se alguns requisitos ausentes, tal qual a violência e a ameaça. O crime de desobediência ocorre quando a pessoa desobedece. Então vai vir essa palavrinha aqui, tá, galera? Muito fácil, né? Uma ordem legal de funcionário público. Novamente, vale enfatizar a expressão ordem legal. Porque se for uma ordem ilegal, eu não tenho crime de desobediência. Assim, para que seja considerada ordem legal, é necessário que a lei determine a ordem. Por exemplo, no caso de uma abordagem.
Uma abordagem, presume-se que eu tenho que ter uma fundada suspeita. Eu não posso abordar por abordar, tá? Nenhuma autoridade policial aborda por abordar. Ele precisa ter uma fundada suspeita, beleza? Então, se a ordem é legal e determinada em lei, beleza. Se ele não cumprir, tá? É crime de desobediência. Se tiver uma violência ou ameaça ao funcionário público, eu caio lá na resistência. Exemplo, o testemunho que se recusa a ir ao fórum para prestar depoimento. Veja, ela só se recusou, ela não quer ir. Ela está no crime de desobediência, tá? Não no crime de resistência. Nesse caso, porque ausentes mediante violência ou ameaça ao funcionário público. Contudo, senhores, na resistência, tá? Deixando claro, na resistência, essa oposição tem que ser violência ou ameaça ao funcionário, tá? Ele tem que empurrar, ele tem que fazer alguma coisa. Simplesmente ele fugir, tá? Simplesmente ele fugir não é resistência. Pode ser que caia no crime de desobediência. Pode ser analisando o caso concreto. Vou ter que analisar o caso concreto, tá? Desobediência. Também, senhores, vale lembrar que a desobediência, a ordem, ela tem que ser direcionada, tem que ter um destinatário certo, beleza? Por quê? Vou trazer aí um pouco mais para a nossa realidade, tá? Lembra lá no caso da pandemia, tá? Tinha a ordem que não podia, algumas cidades, claro, né? Tinha a ordem que não podia sair depois das 22. Quem saísse depois das 22 estava no crime de desobediência? Não, porque a ordem foi genérica, a ordem foi geral, tá? Então não estaria no crime de desobediência, beleza? Então muito cuidado, a desobediência, a ordem tem que ser emanada para a pessoa determinada, uma ordem direta, não pode ser uma ordem coletiva. Então muito cuidado quanto a isso, porque também despenca em prova, beleza? Seguindo, vamos lá para o crime de desacato. Aqui a aula é direta, tá? Aula direta, não vou ficar enrolando os senhores aí ou pintando um monstro mais do que ele é. É uma matéria fácil, tem pegadinhas, tá? Tem pegadinhas, tem muito concurseiro aí, muito pouco amador que cai nas pegadinhas da banca, mas eu vou falar para vocês todo tipo de pegadinha que cai em concurso de natureza policial, seja guarda municipal, seja polícia militar. Em se tratando de crimes de particulares para a administração pública, é o que mais cai, são esses aqui que eu vou apresentar para vocês na tela, beleza? É fácil, entretanto, vocês não podem negligenciar os estudos fáceis também, tá? E façam questão, Artigo 331 do Código Penal prevê como crime desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Eu quero que você grife no exercício da função ou em razão dela. Desde já registre-se que não existe o tal desacato à autoridade, tá? Por quê? A maioria fala, pô, desacata a autoridade. Não, a gente está falando aqui sobre o funcionário público, tá? Um funcionário público. Qualquer funcionário público, embora que não passa concurso público, por exemplo. Por exemplo, lá no o mesário, ele é funcionário público por 1 ou 2 dias. Existe o desacato? Sim. Ele é autoridade? Não, né? Tem vários funcionários públicos que não se enquadram em autoridade. Então, não existe desacato à autoridade. Existe desacato ao funcionário público. Eu pedi para vocês grifarem aqui no exercício da função ou em razão dela, porque é onde a banca vai pegar vocês, tá? É onde a banca vai pegar vocês. Porque ele precisa estar necessariamente no exercício da função ou em razão dela. Por outro lado, o desacato ocorre apenas quando o funcionário público é ofendido no exercício da função ou em razão dela. A vítima deve tomar conhecimento diretamente, pois pode acontecer crimes contra a honra, tá? Então, tem que ser uma pessoa determinada, por exemplo, esse guarda municipal, filho da puta e tal, uma pessoa determinada. Se o cara falar isso para mim, porque eu estou atuando, né? Eu estou atuando numa fiscalização, por exemplo, você é um filho da puta porque você está me multando, tá? Em razão da minha função. Se for da minha razão da minha função, crime de desacato, beleza? Bem facinho.
Em razão da função, eu posso sofrer desacato enquanto funcionário público na minha folga? Sim, posso ser na minha folga também. Entretanto, tem que ser em razão da minha função, porque senão vai ser um crime contra a honra, tá? Por exemplo, eu estou lá na praia tranquilo, nas minhas férias e tal, e aparece um cara que eu já prendi ou que eu já multei, tá? Vou jogar um pouco mais para multa. Eu já multei. Porra, você foi muito filha da puta naquele dia, podia ter me liberado. Pô, ele tá me ofendendo, tá? Ele tá me ofendendo em razão da minha função, tá? Eu estive lá naquela blitz, por isso que eu levei o carro dele, por em razão da função, né? Tava lá com o licenciamento atrasado, fui pro pátio. Ele, no meu momento de folga, ele pega e me xinga, tá? Tem um xingamento direto, então eu posso dar voz de prisão pelo crime de desacato, porque ele me xingou em razão da função, beleza? Agora, se ele falar assim, porra, Ramos, você é um professor de merda, você é um cuzão, tal, 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 tal. É um crime de desacato? Não, porque não foi em razão da minha função enquanto funcionário público. Ele me xingou enquanto professor de curso preparatório. Aí sim, crimes contra a honra, beleza? Então tem essa diferenciação e é isso que a banca vai cobrar dos senhores, belezinha? Fácil, né? Artigo 332, tráfico de influência. Volta para mim na tela aqui. É um crime que não é tão comumente cair. Entretanto, aluno da Implacável Concurso tem que saber tudo, item por item. Se está no seu edital, pode ser que caia. Não é tão recorrente o tráfico de influência, tá? Não é tão recorrente. Nem por isso a gente vai negligenciar esses artigos. O aluno da Implacável, cara, vai ter que ver artigo por artigo, tá? Não pode negligenciar. Vai colocar lá no seu material, vai grifar, vai trazer o exemplo do professor, vai fazer tudo certinho. Ah, mas cai pouco, dane-se. Vai estudar do mesmo jeito, beleza? Aqui a conversa é reta com os senhores. Vamos lá. E eu vou trazer até mesmo um macetinho aqui para vocês. Aqui. Artigo 332. Solicitar, olha a quantidade de verbos. Solicitar, exigir, cobrar e obter. Então, tem 4 verbos. Para si ou para outro. Vantagem ou promessa de vantagem. A pretexto de influir. Ato praticado por funcionário público. Grife influir, ato praticado por funcionário público no exercício da função. Por que eu coloquei seco aqui? Vamos lá, para vocês nunca mais errarem, principalmente os verbos. Eu vou pegar a primeira letra de cada verbo. Então, S, E, C, O. Seco. Então, o tráfico de influência ele é seco. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, beleza? Falou, senhores, veio na prova sobre tráfico de influência, leu sobre tráfico de influência, já puxa uma setinha e coloca seco, porque muito provavelmente vai cair os verbos, beleza? A gente vai fazer aí também algumas questões ao final dessa aula, tá? Para melhor sedimentar, para maior vocês entenderem essa matéria, beleza? E façam exercício, porque isso também é determinante na sua aprovação. Quando eu passei lá na Guarda Municipal há 10 anos atrás, na qual eu atuo até hoje, eu fazia muito exercício, muito exercício. Isso foi colocando na minha cabeça essas matérias muito mais fáceis. Hoje eu olho, tráfico de influência, já puxo uma setinha e coloco seco. Eu vou ler a questão, vai estar esses verbos. Eu vou verificar se começa com S, com E, com C e com O, beleza? Fácil, mas você não pode negligenciar também esses bizus aí do professor, beleza? Parágrafo 1. Com a pena aumentada na metade, só a gente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Eu vou trazer para vocês o exemplo para melhor vocês entenderem isso daí. Então vem comigo para a tela. Vamos supor, o João conhece um empresário famoso na cidade X. Solicita uma vantagem, ele solicita uma vantagem, lembra lá o primeiro verbo, lá do seco, né? Seco. Então ele solicita uma vantagem pecuniária de 100 mil reais, tá? Então, ele solicitou 100 mil reais deste empresário. Mas por que ele solicitou? Com o argumento que tem livre acesso à prefeitura e com forte prestígio. Garante que tem, tá? Esse ó ficou errado aqui, mas que tem
o poder de influenciar os servidores públicos a fim que seja doada uma grande área para a construção de uma filial daquela empresa, tá? Então, o particular, ele chega lá no empresário, ele fala assim, olha, eu conheço o prefeito, conheço todo mundo lá na prefeitura, tá? Conheço o prefeito, conheço o secretário. Prefeito é funcionário público? Sim, prefeito é funcionário público, porque ele está investido naquela função. Conheço o secretário, conheço lá o secretário de obras, eu conheço os funcionários mais antigos da prefeitura, tá? E eu tenho forte prestígio. Eu consigo essa área para você se você me der os 100 mil reais. Isso é tráfico de influência. Ele está tentando agir com a influência que ele fala que ele tem, tá? Somente isso de solicitar, ele já está dentro do tráfico de influência, tá? Já está dentro do tráfico de influência. Agora, se ele insinuar, que ele fala, olha, esses 100 mil reais, 50 mil é para mim e 50 mil é para o prefeito ou 50 mil é para o secretário para liberar essa área para você, tá? Então, ele está diante do caso de aumento de pena. Por quê? Ele está alegando ou insinua que a vantagem também se destina ao funcionário público, beleza? Então, isso aí você não pode negligenciar, isso aí você tem que saber, tá? Ele pode falar, não, 100 mil é para mim, beleza, ele cai onde? No caput. Não, 50 mil para mim, 50 mil para o funcionário que vai fazer essa facilitação. Então, ele faz o caput e tem o caso de aumento de pena lá do parágrafo único. Lá do parágrafo único. Então, grifem também aí no seu material, tá? Grifem no seu material. Importante dizer que o particular comete o crime de tráfico de influência independentemente de ter realmente influenciado a decisão do funcionário público ou ter obtido a vantagem almejada. Somente o fato dele solicitar essa vantagem já configura o crime de tráfico de influência, beleza? Não precisa que ele influencie ou não precisa que tenha ser obtido a vantagem. Somente o fato dele solicitar já está dentro do artigo 332. É válido ressaltar que a vantagem não precisa ter sido, de fato, concedida ao funcionário público, sendo apenas suficiente que o autor dê a entender o recebimento. Lembra lá do parágrafo único? A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público. O funcionário público, por sua vez, não precisa ter a vantagem pecuniária. Somente ele sendo fazer entender que 50 mil é para ele, 50 mil é para o prefeito ou para o secretário, ele tem a caso de aumento de pena lá do parágrafo único, beleza? Facinho, né? Vamos para a questão? Então vem comigo, vamos para a questão aí. Vamos lá. Banco FGV, Prefeitura de Paulínia, uma ótima guarda municipal. Inclusive, em breve, vai abrir o concurso de Paulínia, uma das maiores remunerações do Brasil, tá? Uma das maiores remunerações do Brasil e vai abrir Paulínia, tá? Vai abrir o Paulínia lá do meu amigo Eliel Miranda aí. Ele é guarda municipal em Paulínia. Cerca aí de 10 mil reais o salário aí, de 8 a 10 mil. É um salário convidativo, né, senhores? Convidativo. Até eu estou pensando em fazer. Vamos lá. Tício, guarda municipal, encontrava-se em serviço em frente a determinado prédio público, quando verificou que José iniciava uma pichação naquele prédio. Em razão disso, ordenou a José que parasse de imediato e entregasse o material que estava sendo utilizado na pichação. Ocorre que José, para garantir a sua fuga, desferiu chutes na canela do funcionário e, de imediato, empreendeu fuga, não vindo a ser alcançado. Considerado apenas informações narradas, é correto afirmar que a conduta de João no momento da fuga configura o crime de resistência, é atípica, pois estava no seu legítimo direito de tentar fugir, crime de desobediência, desacato ou configura unicamente crime de lesão corporal dolosa. Vamos lá, tempinho para vocês aí, uma questão agora, né? Depois dessa aula aí, uma questão de natureza fácil. O que eu tenho que grifar aqui, tá? O Tício é guarda municipal, ok, então ele já é funcionário público. Encontrava-se em serviço, ele estava de serviço. Quando verificou que o José iniciava uma pichação, tá, então já tem um crime aqui. A ação dele foi legal? Em razão disso, ordenou. Nota-se, primeiro que eu tenho que verificar aqui, a legalidade da ação.
Foi legal ele ordenar a José que parasse de imediato? Sim, porque ele é guarda municipal, ele é funcionário público, ele está de serviço, ele verificou uma pichação, ele verificou um crime e ordenou para que parasse. Então, eu tenho a legalidade da ação? Ok, tenho legalidade da ação. Entregasse o material que estava sendo utilizado na pichação. Ocorre que José, para garantir a fuga, desferiu chutes na canela. Esse chute na canela eu tenho a violência. Então, eu tenho, ele se opôs a uma ordem legal emanada de um funcionário público competente mediante o uso de violência. Nesse caso, configura o crime de gabarito resistência. Resistência. Lembra lá do primeiro artigo que nós estudamos. Então, aqui, uma questão bem montada pela banca FGV, bem montada, tá? E colocou aqui dentro tudo que está lá no crime de resistência. Eu trouxe para vocês aqui do artigo 329, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Inclusive, ele tem o caso de aumento de pena, né? Lembra lá? O caso de aumento de pena, porque ele empreendeu fuga, não vindo a ser alcançado. A questão não queria saber sobre isso, eu queria saber só se configurava a resistência. Ok, mas aqui também ele entrava lá no parágrafo. Segunda questão, Banca Quadrix, da Prefeitura de Barreiras, na Bahia, 2022, uma questão também bem atual para os senhores. Em relação aos crimes praticados contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, em tese, caracteriza o crime de desacato, punido com pena de detenção. Então aqui eu estou falando de desobedecer, e eu falo que é um crime de desacato. Obviamente que não, né, senhores? Obviamente que não. Seria um crime de desobediência. Aquele que exerce função pública de forma transitória e sem remuneração não será considerado funcionário público para fins penais? Também não, né? Eu trouxe para vocês aí que também aquele cara lá, por exemplo, que está lá como mesário, ele é transitório e sem remuneração. Ele não recebe para estar lá, né? Ele recebe lá alimentação, mas ele não recebe um salário para estar lá. Mas para fins penais, não estou falando para fins previdenciários, para fins civis. Para fins penais, ele é funcionário público? Sim, ele é funcionário público. Coloca isso na tua agenda aí, coloca no cantinho do seu caderno, porque isso cai demais, tá? É sobre conceitos de funcionário público, beleza? Então essa questão também está errada, porque é assim, tá? É sim funcionário público. A oposição passiva de execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Lembra lá quando eu falei sobre oposição ativa e oposição passiva. Vamos supor a oposição passiva, ele fugir sem empurrar ninguém, sem ameaçar ninguém, sem mediante violência, tá? Então, a oposição passiva, a execução de ato legal praticado por funcionário público, não caracteriza o crime de resistência. Na advocacia administrativa, o funcionário público patrocina assuntos privados perante a administração pública, sempre para satisfazer interesse próprio e ilícito, sujeitando-se à pena de reclusão. Então, vamos para o nosso gabarito. Letra C como correta, conforme eu já tinha colocado para vocês aqui, tá? A oposição, ela precisa ser o quê? Ativa, para ser considerado crime de resistência. Então, aqui está correto. A oposição passiva à execução do ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Está correto porque a oposição ela precisa ser ativa. Eu preciso ter necessariamente uma violência ou ameaça a funcionário público. Eu trouxe para vocês, vocês também vão ter acesso a todo esse material. A uma está errada porque é crime de desobediência. O desacato é letra B, também está errado. Funcionário público, trouxe para vocês o teor do artigo 327,
considera funcionário público para efeitos penais quem, embora transitadamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipare-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica de administração pública. A C está correta. A D, advocacia administrativa. Quando falar em advocacia administrativa, essa palavra patrocinar vai matar a questão. Bizu para vocês aí. Falou em advocacia administrativa, a palavra patrocinar tem que estar na questão, beleza? Molezinha, fácil. Vamos para a próxima. Artigo, ano 2022, IBAD, Prefeitura de Colíder, no Mato Grosso, 2022, Guarda Municipal de Trânsito. Em consonância com o Código Penal Brasileiro, o crime de tráfico de influência, lembra lá do crime de tráfico de influência, consiste em oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. B. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Letra C. Importar ou exportar mercadoria proibida. Letra D. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. E letra E. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude, oferecimento de vantagem. Vem comigo na tela aqui. O que eu falei para vocês? Quando se tratar de tráfico de influência, eu li tráfico de influência, o que eu faço? Coloco lá os verbos seco, S-E-C-O. Vamos ver se a gente consegue matar só nisso? Vem comigo. Colocou seco aqui. Eu li tráfico de influência, coloquei seco. Vamos ver aqui. Oferecer e prometer, O e P, nada a ver. Iludir no todo ou em parte, iludir com I, nada a ver. Importar, exportar, I e E, lembra lá, os verbos I e E, não, nada a ver com seco. Solicitar, exigir, cobrar e obter, S-E-C-O, seco, para si ou para outrem, beleza, pode ser que seja essa. Impedir, letra I, P, F, não, nada a ver. O que sobrou? Letra D. Você consegue fazer isso, senhores, questão de segundos. Jogou esse macete que eu falei para vocês aqui, falou sobre tráfico de influência, já escreve seco. Colocou isso na prova, é segundos para fazer essa questão. Só aluno implacável vai saber disso, beleza? Então vamos lá. Trouxe para vocês, inclusive, aqui o gabarito. Trouxe para vocês aqui o gabarito. O primeiro, corrupção ativa, depois o descaminho, depois o contrabando. A letra D é o tráfico de influência. E depois impedimento, perturbação, fraude, a concorrência é a letra E. Ficamos por aqui, tá? Foi uma aula bem rápida, bem superficial, mas lá dentro da plataforma nós aprofundamos tópico por tópico, tá, senhores? Tópico por tópico, trazendo exemplos e sendo também direto ao ponto. Aqui nós não ficamos enrolando vocês não, tá? Estritamente dentro do edital de natureza de guardas municipais, beleza? Porque a Implacável Concurso é a número 1 em aprovações para guardas municipais pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque nós vamos direto ao ponto, não ficamos aqui com rodeios, beleza? Nos limitamos ao máximo dentro do que as bancas estão pedindo a nível de guarda municipal, beleza, galera? Comenta aqui se você quer mais vídeos como esse dentro do YouTube, porque Implacável Concurso me mandando, a gente vai trabalhando aí mais ideias e mais tópicos aí direto ao ponto com os senhores, beleza, galera? Força e honra sempre. Até mais!